Boa noite, amigos da Rede Manchete Televisão. Toque de Vida está na sua casa agora com um único objetivo: levar a você o Espírito Santo. Esse Espírito que é uma dinamite, que é uma bomba, no bom sentido, que vai arrebentar com tudo aquilo que possa estar te amarrando, te afrontando e te resistindo. O Espírito Santo que muitas vezes você não vê, não sente, mas ele é presente. E ele vai aonde tem um coração sincero, um coração que o busca, um coração que o deseja. Se você quer encontrar o Espírito de Deus, quer a solução para o seu problema, nós estamos aqui no seu vídeo para te ajudar, para ser um instrumento de intercessão a seu favor. Você pode ligar para nós neste momento, no Disque Oração, que é 24 horas, 223-7060, 223-7711, 062, Goiânia e Goiás. E aqui, um dos nossos plantonistas de oração estará nesse momento atendendo o seu telefonema, para orar por você, para que esse Espírito de Deus possa ir aonde você está. Seja no Rio de Janeiro, uma cidade tão maravilhosa, que está muitas vezes tão criticada, né? Uma cidade tão linda, tão abençoada por Deus. Ou em São Paulo, uma cidade tão produtiva. Ou no Nordeste, Fortaleza, cidade tão bonita, Natal. Aonde a Rede Manchete de Televisão estiver, em Belo Horizonte, a cidade tão acolhedora, tão amiga, o Espírito de Deus quer te abençoar. E nos estados, das cidades pequenas e grandes, a única coisa que você tem que fazer é voltar o seu coração para Ele e clamar. E eu gostaria que você agendasse, do dia 4 ao dia 7 de abril, na Semana Santa, teremos uma conferência aqui em Goiânia. A gente gostaria muito que você viesse. Você pode pegar as informações também no Disque Oração, que é o 223-7060, 223-7711. Além de pedir o seu pedido de oração para que nós possamos orar por você, com certeza o Espírito Santo estará te visitando onde você está. Você pode pedir informação deste grande congresso na Semana Santa para que você se agende e venha participar conosco. Que o Espírito de Deus te abençoe. Que Deus possa estar do seu lado, meu amigo, independente da sua religião. Apenas clame a Ele com toda a sinceridade de coração, com toda a intensidade do seu ser. E lógico, Ele estará ouvindo como bom Pai, estará do seu lado, te abençoando e respondendo o seu clamor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje o Clipe Gospel está muito interessante. Nós temos futebol, torcidas, muito assunto para você que gosta de futebol, faz parte de uma torcida aí, você vai saber tudo sobre uma torcida. Daqui a pouquinho aqui no Clipe Gospel. E como eu falei para vocês no começo do programa, nós vamos falar sobre torcidas organizadas e muita coisa sobre futebol. E você já pode perceber, nós estamos aqui no Pacaembu, certo? E vamos falar com o Babão. E aí, Babão? Alô, galera do Clipe Gospel, aqui é o Babão. Estamos aqui para falar um pouco para vocês da experiência que Jesus Cristo fez na minha vida. Um dia eu estava do lado de lá, onde estou do lado de cá com Jesus Cristo. Amém. Babão, como começou a sua história na adolescência? Como foi a sua adolescência? Sim, Tid, eu fui um rapaz assim que tive bastante dificuldade na vida, né? Perdi meu pai aos 8 anos de idade, trabalhei muito, passei muita fome, catei no ferro velho, papelão, entendeu? E graças a Deus consegui concluir os meus estudos, acabei, e um dia, foi um dia muito especial da minha vida, foi quando eu conheci Jesus Cristo, que daqui a pouco eu vou estar falando para vocês saber, isso foi um pouco da minha vida. Entendeu? Amém. Como começou a sua história na adolescência?
Na adolescência foi o seguinte, né, Tid? Eu vim da Bahia quando eu tinha 7 anos de idade e chegando logo aqui em São Paulo, meu pai faleceu, entendeu? Com um ano e meio que meu pai estava em São Paulo, meu pai faleceu. E minha mãe tinha 5 filhos adotivos, e desses 5 filhos adotivos tinha 4 legítimos. E aí minha mãe teve que trabalhar de empregada doméstica, que nós era todos pequenos. E aí passamos muito fome. O nosso café da manhã era farinha com café, entendeu? E manteiga. E foi a minha mãe, uma mulher que trabalhou muito, que batalhou, criou 5 adotivos e criou nós legítimos. E aí nós fomos indo e saí pra rua, né, pra tentar a vida já com meus 8 anos de idade, onde eu catei muito papelão, catei ferro velho, inclusive nos campos das várzeas eu vendia pastel, vendia juju para poder sobreviver, porque minha mãe sozinha teve que cuidar de 9 filhos. E aí eu comecei minha vida já trabalhando e graças a Deus ali, desde criança, Deus já tinha um propósito na minha vida, que eu sempre trabalhei, sempre me esforcei e hoje em dia cheguei o que eu sou, entendeu? Sabe, uma pessoa bem sucedida, para a graça de Deus, graças a Deus. E aí, como foi, depois que você começou a catar papelão, como surgiu o interesse de começar a trabalhar, estudar, como foi isso? Foi uma coisa muito legal, né? Porque aí eu sempre pensava, olhava o pessoal, já os meus amigos mais adultos, né, trabalhando, ganhando dinheiro, e eles, pô, tô ganhando mó grana, babão, tô ganhando mó grana. E uma vez apareceu uma proposta para mim estar trabalhando numa farmácia no centro de São Paulo. E aí foi muito legal, porque eu fui trabalhar e era na Boca do Lixo. E ali, com meus 12 anos de idade, eu trabalhei na Boca do Lixo, no meio de prostituta, travesti. Tive muitas ofertas para sair, entendeu? Com homossexual, com travesti, ali no Largo do Paissandu. E naquela farmácia onde eu trabalhei, sabe, foi uma experiência que eu fui começando a trabalhar registrado, seguir a minha vida mesmo, assim, trabalhando profissionalmente. E onde eu comecei minha carreira legal mesmo, trabalhando assim, né, meu registrado, trabalhando numa empresa mesmo. Mas e aí? Como rolavam os convites? Você aceitava? O que você pensava? Isso foi uma época ainda de criança, né? Foi uma época muito legal, porque eu era ainda bem criança ainda, e tinha o quê? Meus 12, 13 anos, quando eu fui trabalhar na farmácia. E eu tinha vindo da Bahia há pouco tempo, eu não conhecia. Um dia chegou um cara pra mim, né? O cara falou, e aí, você tá afim? Aí eu falei, o quê, meu? Não sei o que você tá falando, né, meu? E o cara, então, vamos aí, meu. Eu falei, meu, o que é que você... Aí, de repente, ele mostrou um monte de foto pra mim, né, meu? De homem pelado, homem com homem. Eu falei, meu Deus, e aí, que é isso? Aí eu falei, ó, cara, tô saindo fora, eu não curto esse lance. Aí o cara falou uma coisa, né? Você é mais louco que eu, e falou isso, né, meu? Entendeu? Aí o cara falou bem assim, você parece que não é? Eu falei, não, dá licença. E eu tinha meus 12 anos, saí correndo pra dentro da farmácia, né? E o cara, o pessoal, cheguei, falei, pessoal da farmácia, meu, o cara tá fazendo isso comigo, e aí com medo. Aí o pessoal me catou e falou bem assim, não, calma, é assim mesmo, você vai aprendendo. E graças a Deus eu fui aprender aos tempos como lidar com esse tipo de pessoas. Mas e aí, depois dos convites começou, como foi a entrada na vida, ingressão, assim, porque você teve muito contato com esse pessoal, né? E depois da primeira experiência, como começou a ser o processo todo? Isso, aí depois da primeira experiência foi legal, né? Porque aí o pessoal começou a me ensinar um pouco, né? Sobre o homossexualismo, sobre as prostitutas. E um dia foi uma coisa muito louca, porque um dia na farmácia me cataram e falaram, vai entregar esse remédio lá na Rua Andradas, tal. E aí, meu irmão, na hora que eu cheguei naquele prédio ali, eu falei, pô, legal. Na hora que eu bati na porta, eu falei, ó, mas na hora que eu olhei, mandaram entregar esse remédio. E apareceu aquele monte de travesti, tudo pelado, e me deu vontade de sair correndo, e eu com medo. Mas aí, na hora, meu Deus, deu a graça e foi legal, porque eu não era convertido, mas Deus estava ali. E aí, Tid, na hora que eu olhei, eu falei, meu Senhor, e agora? Aí entreguei os remédios, aí ele, você não quer entrar? Eu falei, não, obrigado, fica aí legal. Olha, toma um café. Eu falei, não precisa não. E fui aprendendo a lidar com eles e eles me respeitavam, porque via que eu era uma criança ainda, um garoto de 12, 13 anos, né? E aí eles me respeitavam e eu também fui respeitando eles, até que eu peguei muita amizade com eles. E aí até saía, tomava um guaraná, um refrigerante, mas graças a Deus nunca tive nada mais do que isso com eles, entendeu? Foi um papo bem legal que eu tive com eles de amizade mesmo. E depois desses contatos assim com esse pessoal, como começou torcida, droga, como começou isso? Depois do homossexualismo, esse contato com esse pessoal, o que veio depois? Aí foi já um lado mais crítico, né, Tid, que aconteceu foi quando eu já estava partindo já para minha juventude, que eu queria algo mais, entendeu? Eu não me contentava, entendeu? Só com aquele curtição de bailinho, de estar num baile, de curtir uma mina, não. Foi quando uma vez eu peguei
estava passeando na rua, um amigo meu chegou e falou assim, vamos curtir um jogo? Aí eu falei, legal, sou palmeirense, vamos, né? E esse camarada meu me chamou pra mim no jogo, assisti o jogo Palmeiras, e era um time pequeno, na época eu não me lembro o nome. E aí, meu irmão, eu sei que foi. E aquele meu amigo, ele já era da Mancha Verde, ele falou, Babão, você vai gostar, é mó loucura. E a primeira vez que eu fui no estádio, cara, que eu olhei, aí eu vi aquela Mancha Verde, aquela torcida, sabe? Aquela torcida louca, todo mundo gritando e pulando. Aí eu falei, é aqui mesmo que eu quero. E foi assim que começou e foi indo. E daqui a pouquinho você vai saber como foi toda essa história do Babão dentro da Mancha Verde. Mas antes, tem um clipe. Babão, escolhe um clipe pra você curtir aí com a gente no Clipe Gospel. Clipe Cates Varneia, A Esperança. Amém. Em sua presença, Senhor, todos os dias de nossas vidas, poder cantar, te louvar, Jesus, nós te amamos, Jesus. A esperança de um dia poder tê-lo em sua presença, poder permanecer, leva-me a caminhar numa eterna dimensão. Com o coração mergulho nesse voo, nessa aventura, o passaporte já avistado, com o sangue do Cordeiro. Aqui não importa se nunca jamais ou é só crer. O explosivo brilhar no rosto pleno de luz, beber da vitória, dia após dia conquistar, convocado você já está. Basta apenas abrir o coração, aceitar-me na primeira, na vida vida, preparado pro mortal, a todos que nele crê, acima dos tronos, dominadores, potestades do ar. A esperança de um dia poder vê-lo em sua presença, poder permanecer. A esperança de um dia poder vê-lo em sua presença, poder permanecer. A esperança, em sua presença, quero ouvir vocês. Mais forte agora. Dê o seu louvor ao Senhor, ao Rei da Glória. A esperança, Senhor, de um dia estar na tua presença.
por toda a eternidade, poder permanecer, Senhor, contigo. Recebe nosso louvor, Jesus. E nós voltamos aqui no Clipe Gospel com o Babão, que ele vai falar pra gente como começou a ingressão dele na Mancha Verde, toda essa história de torcida organizada e jogos. Fala pra gente, Babão, como começou a sua história na Mancha Verde? Então, Tidir, como eu tinha acabado de falar pra você, foi um lance que eu recebi um convite do amigo meu, né? E ele falou pra mim, pô, Babão, vamos assistir o jogo. E na hora que eu cheguei no estádio, entendeu, do Parque Antártica, que eu vi aquela torcida e todo mundo ali, entendeu, gritando porco, porco, porco. E foi uma coisa muito legal, entendeu, o que aconteceu. Que aí eu me empolguei naquela época, entendeu? E foi muito legal porque eu comecei a voltar aos estádios e comecei a me envolver mais fundo, entendeu? Dentro da Mancha Verde. E foi um lance que eu passei por muitas dificuldades ali, porque eu não tinha dinheiro para vir nos estádios, não tinha dinheiro para ir em jogo. Mas o que mais me atacou nessa época foi a cachaça. Eu tenho um brother chamado Hans, que muitas vezes a gente entrava aqui no Pacaembu, e o que aconteceu? Aí, em vez da gente vir torcer pelo Palmeiras, a gente estava doido de cachaça, louco e pirado. Hans, vamos tomar mais uma pinga? Vamos. Mais uma, Babão, uma cerveja. Chegava aqui muitas vezes nesse estádio que vocês estão vendo aqui, em vez de eu assistir o jogo do Palmeiras, eu estava deitado, bêbado, entendeu? Acabado. Mas aí eu comecei a me envolver mais e eu fui vendo um outro lado da Mancha, onde a violência, entendeu? Onde as brigas, as confusão, foi uma coisa bem demoníaca, entendeu, Tidio? Porque dentro da Mancha Verde eu estava lá e muitas vezes a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde estava gritando olê, porco, olê, porco. E ali, Tidio, eu no meio da torcida, eu começava a gritar Jesus, Jesus, Jesus. E foi uma coisa que, sabe, eu ali, e ninguém percebia que eu estava cantando o nome de Jesus. Muitas vezes os caras estavam gritando, eles tinham uma musiquinha que era muito assim, demoníaca, que era bem assim, Jesus é bom até demais, ninguém sabe agradecer as obras que ele faz, quem crê em Deus, muitas maravilhas faz cura divina e expulsa o Satanás. Mancha Verde, Guarulhos, na casa do Senhor, não entra o Satanás, show Satanás. Então a Mancha Verde cantava essa música e eu ali, eu falava, Deus, poxa, perdão, né, porque eles estão cantando essa música. Mas você não, até aí você não tinha conhecimento de Jesus, nem sabia o que era. Não, eu nem sabia, entendeu? Eu conhecia Jesus Cristo na Igreja Católica, igual o Jó, né, que falou de ouvir falar, nunca tinha caminhado com Jesus Cristo. Mas dentro da Mancha Verde ali eu pedia perdão, eu falava, Deus, perdão, porque eles estão falando o teu nome em vão, né? E aí foi indo, né? E muitas vezes eu via muita violência, entendeu? Dentro da Mancha Verde, um batendo no outro, um dando porrada no outro. E até eu mesmo, eu cheguei a participar, entendeu? De algumas confusões, saía correndo. Mas é uma coisa muito diabólica, porque uma facção, ninguém te força a você fazer nada. Entendeu? Na hora ali, sabe, não sei, da vontade, o inimigo vai te empurrando. Na hora que você vê, você já está arrumando confusão, você já está brigando. E aí muitas vezes você está tomando o pau da polícia. Teve um lance que teve comigo que marcou muito, Tidio, foi no estádio do Morumbi, na preliminar do São Paulo e Palmeiras, estava jogando Guarani e América, e eu estava na Mancha Verde. Aquele dia eu estava tão louco de pinga, que na hora que eu entrei, não consegui ingresso para ir para a arquibancada, eu fui da geral. E o América, ele estava de vermelho, a preliminar, e o Guarani estava de verde. Eu pulei o estádio e fui correndo, entendeu? Falei, vou abraçar os caras do Palmeiras, e tô indo a milhão. Meu irmão, eu tava tão bêbado que naquela hora os policiais me catou e começou a me dar uma pá de croque. Caipira, caipira. Eu falei, por que caipira? E eu bêbado. Caipira, você vem lá de Campinas para estragar o jogo. Aí depois que a ficha caiu, na hora que eu fui ver, sabe o que tava rolando? Era América e Guarani que tava jogando a preliminar, meu irmão. E eu pensei que era o Palmeiras de São Paulo. Resumindo, tomei um pau da polícia, fiquei bêbado, não assisti o jogo e acabei, meu irmão, sabendo, embora para Guarulhos e o Palmeiras perdeu o campeonato para São Paulo. Mas daí foi legal que foi, e depois Deus foi me mostrando muitas coisas mesmo, onde veio a minha conversão. E como era a sua vida fora do estádio, durante essa loucura toda aí? Durante essa loucura, eu era um cara que eu sempre sonhava alto, entendeu? Eu queria ser o playboy, eu queria ser um cara que eu não era.
entendeu? Eu queria sempre usar roupa de marca. Eu trabalhava só para comprar roupa de marca. Curtia Contramão, curtia Overnight, curtia Neisha, Rose Bombom na época, Madame Satã, entendeu? E era um cara que gostava de usar só aquele, pô, Babão chegou, olha, o Babão é playboy, Babão é o bagaça, mas resumindo, era um Zé Ninguém, entendeu? Que não tinha Jesus Cristo, chegava em casa detonado nas cachaças. E foi interessante que toda essa minha época, Tid, eu fui um cara que eu nunca usei droga. Eu nunca fumei maconha na minha vida e nunca cheirei cocaína, mas já cheguei a segurar 30 quilos de maconha de traficante. Já cheguei a sair embalada, sabe, de boca de farinha, de eu catar 10 papelotes de farinha, entendeu, pros caras, e eu nunca usei droga, glória a Deus, entendeu, que eu nunca usei. E aí foi, eu era um cara muito metido, e gostava de tirar racha de carro. Inclusive, em racha de carro, eu tive 2 acidentes que o resgate veio, cortou o carro no meio e me tirou lá de dentro. E ali foi um livramento de Deus na minha vida. E também tive um outro acidente na Via Dutra, numa perua, onde era para mim ter morrido. Deus não quis que eu morrisse ali, e foi onde eu fui resgatado. E curtia muito rock. Entendeu? Fui um cara que na minha época, eu curti muito punk, muito rock, muito dark. Eu ia em muito show punk, eu curtia Garotos Podres, Olho Seco, para quem conhece, a moçada que curte um punk, que está ouvindo nesse exato momento, eles conhecem Olho Seco, Mercenárias, Garotos Podres, Ratos do Porão, na época eles eram punk. E eu e o Hans também participamos várias vezes, nós chegamos a ser punk, dormir em saco de lixo, sabe, depois de querer ser o playboy, eu vi que eu não conseguia, né, meu? Aí falei, vou virar punk, vou revolucionar tudo. Daqui a pouco vocês vão saber a parte do Babão punk. Mas antes, Babão, escolhe um clipe aí pro pessoal de casa curtir. Paulinho Macuco, Rei Davi.
como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Agora, eu danço como rei Davi. Oh yeah, eu danço como rei Davi. Aleluia. Vem com Josué, sai Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué, sai Jericó, e as muralhas caíram. Eu quero ver. Vem com Josué, sai Jericó, oh Jericó, oh Jericó. Vem com Josué, sai Jericó, e as muralhas caíram. Mais uma vez. Vem com Josué, sai Jericó, oh Jericó, oh Jericó. Vem com Josué, sai Jericó, e as muralhas caíram. Eu quero ver vocês. Vem, Josué. Na palma da mão. Todo mundo. Bonito. Agora. Vem com Josué, tá em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué, tá em Jericó, e as muralhas caíram. Vem com Josué, tá em Jericó, oh Jericó, vai em Jericó. Vem com Josué, tá em Jericó, e as muralhas caíram. Oi, ei, ei. Segura o fome, rapaziada. E nós voltamos aqui direto do Pacaembu, onde nós estamos conversando com o Babão. Babão, e agora, conta pra gente essa fase punk, o que rolou? A fase punk foi uma fase bem punk mesmo, né, Tid? Que rolou que... Aí eu comecei, né, sair de curtir a playboyzada, que era contramão, overnight, mais salão de playboy, a toco, e comecei a curtir, falei, eu quero algo mais. Comecei a vir ficar revoltado, vim a revolta e falei, meu, achei o papo legal, quer ser punk. Aí comecei a curtir Garotos Podres, que nem te falei, Olho Seco, essas coisas, essas loucura. E participava muito de show. Tanto que uma vez eu estive no Projeto SP, que era lá na Rua Caio Prado, o antigo Projeto SP, e era loucura, porque o que aconteceu? Aquele dia estava se apresentando o Conjunto Tóquio, muitas pessoas conhecem, e naquele dia eu estava bem louco, de bebida também, eu catei uma cadeira e joguei na barriga do vocalista, e pegou no vocalista, o segurança me pegou, colocou pra fora, e eu achava bonito. Pra mim tinha que ser violento, pra mim tinha que ser, entendeu? Pô, você tinha que ser radical. Inclusive, nós tivemos uma época que nós tivemos no Ácido Plástico, que era uma igreja evangélica, muitas pessoas conhecem, muitos punk que na época curtia, lembra que é atrás da casa de detenção. E essa igreja evangélica, ela tornou um templo punk. E ali, meu irmão, eu sei que nós fomos conhecer o Ácido Plástico atrás da casa de detenção, e na hora que nós entramos, pô, isso aqui é uma igreja. Aí na hora que nós entramos tinha um monte de caixão de defunto ali, uma pá de punk, uma pá de louco. E chegou um punk pra mim naquele dia, nós estávamos numa roda de 5 punk conhecido, e o cara chegou pra mim e falou bem assim, meu, você é punk? Aí eu falei, eu sou, cara. Aí ele, de onde que você é? Eu falei, sou da Zona Leste. Meu irmão, aquele dia foi um dia que eu fiquei com o maior medo. O cara chegou pra mim, os punk da Zona Leste matou meu irmão. Eu falei, meu, olha, eu não conhecia Deus. Eu falei, Deus, e aí? Mataram o irmão dele, não foi eu. Aí ele, você é punk, você é punk. E aí, meu irmão, o cara morreu revoltado, mó louco, o cara entrou numa fossa. Aí ele melou toda a bota dele, chegou pra nós e falou, come aí, se ele é punk. Que é isso, meu irmão? Na hora chegamos e falamos, come você, nós estamos sossegados.
E aí, meu irmão, era loucura. Nós saíamos, dormia mesmo em saco de lixo, que nem eu e o Hans, o Michele, vários caras curtia. Nós parávamos dentro das nossas casas, curtia soco que nem louco. Nosso papo era ficar dando uma porrada no outro e colocar uma impressão de mal, entendeu? Ah, nós somos mal, e todo mundo olhar e ver que nós era mal mesmo. Só que aí um dia, nós estávamos descendo a Gabriela Mistral ali, que vai pra Penha. Um dia a rota parou nós, né? E vamos pra cabeça todo mundo. E naquele dia a gente, pô, já tinha chutado saco de lixo pra tudo quanto é lugar. Já tinha destruído mesmo, assim, o centro da Penha, né? E de sujeira, porque nós éramos revoltados. E a rota catou nós. Falou, e aí? E eu tenho tatuagem. Todos que estavam com nós tinham tatuagem, né? Aí o cara da rota chamou esse brother que hoje tá lá na igreja com nós, o Hans, falou, e aí, esses seus amigos? Parece um monte de gibi, e na hora a gente viajamos. Por que gibi, né? Aí o cara falou, pô, olha, é tudo cheio de tatuagem, o que é isso? O que é isso? É punk? Aí, glória a Deus, que sem conhecer Deus estava com nós ali mais uma vez. E aí, o que aconteceu? O Hans, né, foi lá e falou que o cara estava servindo a aeronáutica na época, e falou pro cara, e falou, vai embora. Aí, depois daquele dia, foi tendo a transformação. Falamos, não vamos ser mais punk, não. Eles vão parar porque o negócio é muito pesado. Agora, dentro da mancha, o que rolava dentro da mancha pra vocês ali? Qual era o esquema? O esquema era assim, era muita violência, entendeu, Tídio? Era um lance que, meu, quantas vezes eu cheguei a ficar ali, entendeu? Gritando o nome do Palmeiras, sabe? Louvando a Satanás sem conhecer Jesus Cristo, né? E eu via muita, entendeu? Sabe? Meu, é uma malignidade tremenda. Porque ali você vê o demônio agindo, nem só na mancha, como em outras torcidas, entendeu? Em várias torcidas organizadas. Eu recebi a correspondência do Brasil inteiro, de várias outras torcidas, de amigos meus, entendeu? De outros estados. E aí eles escreviam pra mim e falavam, pô, Babão, aqui nós brigamos com tal, aqui nós... E eu ficava olhando e falava, Deus, por que isso? Por que essas brigas? E era muita violência, o pessoal marcava esqueminha, vamos catar fulano, vamos catar ciclano, da outra torcida. Então é uma coisa bem maligna, que nem eu falei. É uma coisa que ninguém incentiva nada, entendeu? Ninguém chega, nem o presidente, nem o diretor, chega pra você e fala bem assim, ó, vai você, entendeu? E briga, cata os caras da Gaviões, cata os caras da Independente, não. Ninguém nunca falou isso pra mim, e eu nunca vi falar isso na torcida durante o tempo que eu participei. Mas é uma coisa demoníaca, onde muitos jovens, entendeu, foram destruídos, que nem você viu aqui nesse estádio mesmo, entendeu? Em outros lugares, toma muita porrada e o diabo age ali, meu irmão. E eu ficava olhando aquilo, e eu fui um cara, não tirando o corpo fora, eu fui um cara que eu saí muito, entendeu? De muitas brigas, participei sim, de confusão, de sair correndo. Mas era uma malignidade tremenda, onde o diabo agia. E ali eu conheço pessoas que morreram, pessoas que foram presas, entendeu? Sabe que o diabo agia naquelas vidas. E era briga, de repente você estava dentro da mancha verde, você brigava entre você e o teu amigo. Entendeu? Você é palmeirense, teu amigo é palmeirense, e você brigava com ele. Porque de tão louco que você estava, entendeu? De cachaça, outros de cocaína. E muitos não iam pro estádio, entendeu? Para gritar o time, o teu time, o São Paulo, o Corinthians, não. Muitos iam, entendeu? Com aquele intuito, já para quê? Chegar lá para brigar. Entendeu? Então era isso, e foi glória a Deus que eu fui vendo, e foi onde Deus foi me libertando também disso, porque era muita briga, inclusive dentro das próprias torcidas, uma coisa bem maligna mesmo. E daqui a pouco a gente vai ver como Deus libertou o Babão de tudo isso aí e como ele vive hoje, tá certo? Mas antes, Babão, mais um clipe aí pro pessoal de casa. Mais um clipe, eu volto de novo com meu irmão, deixa eu ver qual clipe que eu vou pedir agora. Oficina G3, Deus Eterno. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma
nós estamos aqui no Pacaembu, onde o Babão torceu muito pro Palmeiras, né? Infelizmente pro Palmeiras, né? Podia ter sido pro São Paulo. Mas nós vamos saber como ele se libertou e como é a vida dele hoje, quais foram as mudanças. Babão, como foi a sua conversão? Sim, foi um lance muito legal, né, Tid, que aconteceu, porque eu era noivo e muitas vezes eu queria vir para o jogo do Palmeiras. E muitas vezes a minha noiva, ela queria ir para a igreja. E ela conhecia um cara no serviço dela, esse cara falou de Jesus Cristo para ela, né? E falou, pô, Maria, vamos lá na igreja, entendeu? Pô, é mó legal. E aí o que aconteceu? A minha ex-noiva se converteu. E aí esse cara que falou de Jesus Cristo para minha ex-noiva, entendeu? Ele começou a falar de Jesus para mim. Muitas vezes ele me deu uns discos e eu catei os discos e joguei fora. Falei, eu vou curtir esse papo nada, tô fora. Pirou, meu, o cara é louco. E aí o que aconteceu? A minha ex-noiva começou a ir na Renascer Lins, entendeu? E eu ia no jogo do Palmeiras. Falava que eu vou deixar de ir na Mancha Verde no jogo do Palmeiras para poder ir em igreja? Tá furado. Mas você continuava indo e, assim, mudou o seu relacionamento com ela? O relacionamento com ela mudou comigo, mas eu não mudei com ela, entendeu? Porque o relacionamento dela comigo foi mais amoroso e o meu era mais bruto, entendeu? Porque eu continuava na Mancha. Aí foi o que aconteceu, que esse brother, ele que falava para mim de Jesus direto, aconteceu uma coisa incrível, que aí, como que as luzes não dá com as trevas, aconteceu um papo bem certo, bem bíblico. O que aconteceu? Ela pegou e desmanchou o noivado comigo. Porque quando eu queria ficar com ela, ela ia para a igreja. Quando ela queria ficar comigo, eu ia para a Mancha Verde e não tinha acordo. Então desmanchou. Só que eu continuei gostando dela. E o que aconteceu? Esse brother que falou de Jesus Cristo para ela e para mim, começou a namorar com ela. Meu irmão... Aí eu fiquei nervoso, eu falei, pô, o cara é pilantra, o cara não presta, crente sem vergonha, falou de Jesus Cristo pra minha noiva e agora tá namorando com ela. E aí foi uma coisa muito legal, entendeu? Porque ele continuou falando e eu falei que ia bater nele. Só que um dia, pô, meu Deus, é tão tremendo que um dia eu estava indo na casa de uma irmã, né, e tinha tomado umas, e a irmã falou, Babão, vamos pra igreja lá na Renascer Guarulhos? Eu falei, vamos, né, meu? E chegou ali na igreja. Eu lembro até hoje, o pastor Cláudio pregando, e eu levantei minha mão. E no outro dia eu liguei para minha ex-noiva, falei, eu fui naquela igreja que você vai lá, levantei minha mão, fui lá na frente e não sei o que aconteceu. E agora tá dando vontade de eu voltar. Aí ela, Babão, você aceitou Jesus Cristo, que legal. E eu sabia que ela tava namorando com o cara, né, e eu gostava dela. Aí ela falou, continua indo legal, e começou a me incentivar, legal, tio. Aí comecei indo na igreja, fui indo. E aí o que aconteceu? Poxa, eu gostava da minha ex-noiva. Eu falei, meu sonho era casar com ela, só que ela estava com um cara. E mesmo dentro da igreja eu era um pouco fariseu, que eu falei, eu vou bater nesse cara. O cara roubou a minha ex-noiva, eu não quero nem saber. Mas aí Deus começou a me curar também, né? Que foi um lance muito legal. Porque Deus chegou a me curar ali dentro, falar, não é assim, entendeu? Ele é teu irmão em Cristo. Eu falei, mas o cara é sem vergonha, ele vai pensar que eu estou na igreja agora só por causa da minha ex-noiva. Aí eu comecei a pensar aquilo, eu falei, mas Deus, eu não estou aqui por causa dela agora, o Senhor sabe, agora é por causa de ti mesmo. Aí foi indo. E um dia, meu irmão, eu tive que encontrar com ele foi tocar na igreja de Guarulhos. E na hora que eu desci da moto da garupa de um amigo meu, do brother da igreja, que eu olhei a minha ex-noiva do lado e ele... Aí eu era um pouquinho fariseu, né? Porque eu preparei o dia inteiro. Eu falei, eu vou falar um monte pra ele, se ele vir pra cima eu vou bater nele. E naquela hora, eu sei que na hora que eu desci da moto, Deus deu a graça. Eu abracei ele, falei, cara, glória a Deus por tua vida. Porque você falou de Jesus Cristo pra mim, entendeu? E hoje em dia eu tô aqui na Renascer Guarulhos. E aí foi onde Deus mudou minha vida, Tid. Eu comecei a ter um caminhar muito 10 com Deus. Onde o Senhor foi me libertando, entendeu? Da bebida, dos palavrão, entendeu? Inclusive, eu vivi muito tempo dentro da minha casa e não tinha amor pelos meus irmãos. E hoje em dia eu sei o que é o amor de Deus, porque eu amo meus irmãos, eu amo a minha mãe, e Deus transformou a minha vida. Que nem eu falo hoje em dia, entendeu? Eu estou num lugar de, assim, como que eu posso te dizer, de honra, entendeu? Dentro do Ministério Renascer, porque para mim é uma coisa muito gratificante. Aí o que aconteceu? Entendeu? O que seria, entendeu? Se não fosse esse ministério, porque eu sempre fui um cara louco, entendeu? Eu gostei de loucura, eu gosto de me vestir desse jeito, entendeu? Mas você teve que mudar alguma coisa para entrar na igreja? Você deixou de fazer alguma loucura? Fora aquelas coisas que te faziam mal, né? Que te levavam pro caminho de morte, você teve que mudar alguma coisa dentro de você?
Não, assim eu não mudei nada, o meu jeito continuou sendo o mesmo, entendeu? Só Deus me libertou de todas aquelas malignidades que eu tinha. E o meu jeito de ser, entendeu? Pô, o babão louco, entendeu? O babão, aquele cara extrovertido, aquele cara que gosta de brincar, que gosta de falar isso, que gosta de andar de bermudão, de chapéu, cabelo louco. Glória a Deus, entendeu? Esse ministério que Deus colocou através do pastor Estevam, da pastora Sônia, entendeu? Me acolheu muito legal, entendeu? E foi onde, ali dentro da Igreja Renascer, o Senhor veio me tratando, veio me curando. E hoje em dia, para a honra e glória de Deus, eu tenho trabalhado no ministério, estou trabalhando e está sendo uma bênção. Babão, como o Babão hoje enfrenta um problema? Hoje eu enfrento o problema, Tid, com muita oração, buscando muito a Deus, entendeu? Porque antigamente eu enfrentava os problemas no copo de cachaça. E hoje em dia eu ajoelho ali no pé de Jesus Cristo e falo, Senhor, me ajuda. Porque hoje eu conheço esse Jesus Cristo vivo, entendeu? Jesus Cristo ressurreto, que mudou a minha vida mesmo, entendeu? Que me colocou num lugar de honra, entendeu? Me trouxe, entendeu? Da escravidão para a liberdade e me libertou mesmo. Hoje em dia eu louvo muito a Deus, porque um dia, que nem eu estava do lado aqui do Pacaembu, na Mancha Verde, muitas vezes gritando, entendeu? Poxa, sabe, louvando a Satanás. Hoje em dia, o Senhor me colocou, entendeu? Sabe, como líder de Projeto Amar. O Senhor me colocou como aspirante do Ministério da Renascer. E hoje em dia, como um líder de GCD, da futura igreja do Jaçanã. Então é uma coisa que eu fico olhando e falo, Deus, poxa, como isso é maravilhoso. A transformação que Ele fez na minha vida, entendeu? Deus está trabalhando no Ministério Renascer, de Deus ter reconstruído a minha vida de volta, ter me dado amor no meu coração, entendeu? Isso que é legal. O que é Jesus hoje para você, Babão? Jesus hoje na minha vida, Ele é meu pai, entendeu? É meu pai, porque eu via Jesus Cristo, entendeu? Mas eu não sabia que Ele era pai. Eu via Jesus Cristo e falava, pô, Jesus Cristo, Ele é tão legal, olha que barato, Jesus Cristo. Eu fui coroinha da Igreja Católica um tempo também, e via assim todo mundo falando de Jesus Cristo. Mas eu vejo Jesus Cristo hoje como meu pai, como meu, sabe, meu tudo. Ele é tudo.